Boa noite a todos, meu nome é Ana Cláudia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 1 que nós vamos falar, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Paizinho do céu, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, estudando, Senhor, um pouquinho mais do Teu Evangelho. Agradecemos a Teresa d'Ávila, nossa patronesse, aos dirigentes espirituais da nossa casa, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis e a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Te agradecemos, Jesus, estamos com o coração pleno, cheio de gratidão, Senhor, por todo o amor, por todo amparo e direcionamento que recebemos dessa espiritualidade amiga que está junto de nós, essa espiritualidade que tanto nos ama. E hoje, Senhor, te pedimos que esteja conosco nesse estudo, para que possamos aprender um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais para o nosso íntimo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Permita assim, Senhor, que possamos iniciar o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos iniciar o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21. Mas antes, vamos falar só do título, rapidamente, porque nós vamos falar do item 1. Então, só para esclarecer um pouco o título deste capítulo, né, que fala dos falsos cristos e falsos profetas, que são aqueles que se intitulam enviados de Deus, mas eles não são reconhecidos pelos seus atos. Então, esses espíritos, que podem ser encarnados ou desencarnados, eles trazem o que? A marca da vaidade, a marca do orgulho, eles pregam a divisão, eles não possuem obras no trabalho do Cristo. Então eles são chamados de falsos profetas. E nós temos que desconfiar daqueles que pretendem ser os únicos donos da verdade. Então agora nós vamos falar do item 1, conhece-se a árvore pelo seu fruto. E a metáfora central desse título, né, a palavra figurativa, é a árvore, que simboliza todos nós, simboliza o nosso espírito. E o que é o fruto? O fruto são os nossos atos, os nossos sentimentos, as nossas obras, nossas ações, aquilo que nos qualifica como bons ou como maus cristãos. Então nós temos que pensar que tipo de fruto a minha árvore está produzindo. Então nesse final de ano, né, que normalmente no final do ano, nós fazemos reflexões, fazemos planos para o ano que está iniciando. Então vamos pensar que fruto que eu quero produzir. O que eu estou planejando para o meu ano que está começando? O que Jesus espera de mim? Então é importante nós fazermos essa reflexão para o ano que está começando. E vamos ler agora o item 1 do Evangelho, desse capítulo 21. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Então, falando sobre essa primeira parte, a árvore que produz bons frutos não é boa, e a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, isso aqui é o princípio da coerência. Então, o que Jesus traz aqui é que na natureza não existe fingimento. Então, um abacateiro, ele não vai dar laranja. Então, é a questão aqui que Jesus está querendo mostrar, que Lucas nos traz, né?
que da essência e da aparência. Não adianta eu ser cristão ou eu ser espírita se o meu fruto ele é azedo ou ele está podre. O fruto não é apenas o que nós dizemos, não é só aparência para o externo. O fruto é aquilo que eu produzo. São as minhas ações, os meus sentimentos, os meus pensamentos e, mais do que isso, as minhas intenções. A minha intenção é o mais importante. Então, o fruto é o reflexo daquilo que eu faço. Nós vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Então, eu tenho que pensar que não é pela nossa aparência, não é por aquilo que eu mostro ser, mas é o quê? Por aquilo que eu produzo, pela minha utilidade, por aquilo que eu estou fazendo de bom enquanto espírito imortal. Então, se alguém fala de amor, mas as suas ações elas geram dor e discórdia, ou seja, se gera maus frutos, a árvore ela ainda não é boa, ela ainda não atingiu uma maturidade moral, mesmo que ela tenha uma boa aparência. Então, o que nós produzimos externamente reflete a nossa natureza íntima. Então é isso que eu tenho que pensar. O que eu estou guardando no meu coração? Se eu ainda não sou o que eu quero ser, eu tenho que trabalhar para melhorar. Porque nós somos as árvores, nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas nós temos como aprender a produzir bons frutos. E nós vamos dar bons frutos quando nós cumprimos a vontade de Deus. E continuando aqui no Evangelho, fala assim, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então esse é o critério de avaliação. Jesus nos dá aqui a régua para nós medirmos, ou seja, o critério para nós conhecermos a árvore. O valor ele não está no rótulo, mas está no conteúdo. Nós não devemos julgar pela aparência, pelos títulos, pela posição social, não devemos. Para nós conhecermos realmente a árvore, nós temos que conhecer o fruto, o resultado prático da vida que nós levamos. O fruto é a nossa contribuição para o nosso aprimoramento moral. Então, nós somos os trabalhadores de Jesus, nós temos que perseverar na busca do nosso aprimoramento. Não é fácil, mas quando a gente coopera com o nosso trabalho, quem recebe o benefício somos nós mesmos. Mesmo que a gente desanime em algum momento, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, assim como Teresa d'Ávila, ela sempre perseverou na luta. Com todas as dificuldades, o propósito de Teresa era o quê? Era o trabalho na obra do Cristo. E continuando no Evangelho, não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. Então, espinheiros e sarças são árvores densas, são árvores espinhosas, que muitas vezes ferem por causa de quê? Dos espinhos. Elas não servem para alimentar, elas não produzem frutos. E os figos e as uvas são alimentos nutritivos, doces, que nos alimentam. Então, nós temos que refletir o quê? Que fruto que nós estamos oferecendo? Qual o fruto que eu produzo? E Jesus nos ensina que é impossível alguém que cultiva o mal, a inveja, o orgulho, o egoísmo, ou seja, que cultiva os espinheiros, oferecer de repente atitudes de verdadeira paz, de sabedoria, de amor, ou seja, oferecer figos e uvas. A pessoa só pode dar o que ela tem. Então, se o nosso solo ainda não é fértil, ainda não dá frutos, a gente tem que arar esse solo, tem que mexer a terra, tem que irrigar esse solo, ou seja, tem que trabalhar o nosso espírito para que a gente ajuste a rota. E a jornada ela é longa, não basta só a gente começar. A gente tem que sustentar esse esforço, né? É a melhoria contínua, é a determinada determinação que Teresa d'Ávila tanto nos fala. E continuando, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, o tesouro, eles são as virtudes que nós já conquistamos ao longo de muitas encarnações. O homem, ele não precisa forçar para ser bom.
ele é assim espontaneamente porque aquilo faz parte dele, do que está dentro da sua natureza, que está dentro no seu tesouro interno. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que nós falamos mostra o nosso coração. A palavra, ela é a exteriorização do nosso pensamento e do nosso sentimento. O que sai de nós, palavras, atos, é apenas um transbordamento do que nós cultivamos por dentro. Então, se o coração está cheio de mágoa, a boca fala o quê? A agressividade. Se o coração está cheio de amor, a boca fala o quê? Fala amor, fala caridade, consolo. Então, às vezes, a pessoa pode até disfarçar, mas ninguém consegue esconder a verdadeira vibração por muito tempo. Então, somente as nossas boas ações é que vai dizer verdadeiramente quem nós somos. A gente precisa ser reconhecido pelo nosso coração, pelos nossos bons sentimentos, pelas nossas ações, tudo em prol do bem comum. Então esse é o nosso maior objetivo, é fazer o bem, e nós temos que nos qualificar para nós alcançarmos aquilo que nós planejamos. E para isso nós temos que ter metas, porque as metas, elas são passos mais específicos, elas têm prazos definidos, né? O objetivo é só a minha direção. A meta é aquilo que eu quero alcançar. Então, são como degraus que eu tenho que subir para alcançar o que eu planejei. E muitas vezes eu tenho que reprogramar a rota, porque eu estou indo num caminho que não vai me levar para alcançar aquilo que eu estou planejando. Então, Teresa nos fala, no livro Castelo Interior, o seguinte, está nas Segundas Moradas, capítulo único, item 11. O Senhor disse que ninguém subirá a meu Pai senão por mim. Não sei se usou essas palavras, creio que sim. Também disse que quem me vê a mim vê a meu Pai. Então, se nunca voltamos os olhos para ele, nem levamos em conta o que devemos, nem a morte que sofreu por nós, não sei como poderemos conhecê-lo e nos colocar a seu serviço. Que valor tem a fé sem obras? E que valor têm nossas obras se não estiverem unidas aos merecimentos de Jesus? Jesus Cristo, nosso bem. Sem a oração, quem nos despertará para amar este Senhor? Sua Majestade quer nos mostrar como lhe custamos caro, que o servo não é maior que o Senhor, que é necessário produzir obras para gozar da sua glória e que precisamos orar sempre para não cair em tentação. Então, Teresa fala aqui nesse trecho que eu li, do Castelo Interior, né? Que, então, se nunca voltamos os olhos para ele, então nós precisamos voltar os olhos para Jesus, para saber se o nosso fruto é bom. A gente precisa de um padrão de comparação. Então, esse padrão é Jesus. Teresa diz que a gente precisa voltar os olhos para ele, porque ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Se a gente não olha para Jesus, a gente corre o risco de achar que os nossos frutos estão ótimos, mesmo sem um parâmetro de comparação. Então, a gente precisa nos compararmos à nossa referência, ao nosso modelo, que é Jesus. E Teresa fala aqui, que valor tem a fé sem obras? Fé sem obras é igual a árvore estéril, ou seja, cheia de folhas e sem frutos. E nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se ela não dá frutos, ela é estéril. Em outro trecho, Teresa fala, que valor tem nossas obras se não estiverem unidas aos merecimentos de Jesus Cristo? Então, Teresa acrescenta aqui um detalhe importantíssimo. As obras, elas precisam estar unidas aos merecimentos de Jesus. Isso significa que não basta a gente fazer caridade por vaidade. Isso seria o falso profeta. A obra, ela tem que ser feita com a essência de Jesus, que é o quê? Que é a humildade, que é o amor desinteressado. E para finalizar, sem a oração, quem nos despertará para amar este Senhor? Então, a oração e a vigilância
é a nutrição dessa árvore. Nós precisamos orar sempre para não cair em tentação. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E Teresa nos mostra que por meio da oração a gente pode mudar o nosso coração. A oração é a seiva que nutre essa árvore. E é ela que nos desperta para que nós possamos nos perceber. Opa, eu estou sendo egoísta, ou eu não devo responder com agressividade. Então, quando eu começo a me conhecer por meio da oração, eu começo a agir de uma forma diferente. Eu começo a agir da maneira que Jesus espera de mim. Porque sem a oração a árvore seca, a árvore adoece e volta a produzir os espinhos da velha natureza, né? E se eu sou a árvore, meus atos são os meus frutos. Então o que Teresa nos ensina? Para fechar, para que esse fruto, se ele seja bom, eu preciso entrar em mim mesmo, eu preciso do autoconhecimento e orar, que é a nutrição, que é a vigilância. Então a meta é transformar o quê? É transformar as obras, a fé em obras concretas, imitando Jesus, que é o nosso modelo. E que assim nós possamos, meus amigos, refletir, abrir o nosso coração para nós mesmos e refletirmos como nós podemos transformar nossas ações, os nossos atos, para que eles correspondam àquilo que Jesus espera de nós. E que nesse ano novo que está começando, a gente possa dar mais um passo, acreditar um pouco que tudo pode mudar quando nós damos a direção correta e que Jesus esteja à frente de tudo em nossa vida. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui junto de Ti, estudando, em oração, que possamos, Senhor, estar com os nossos corações plenos, com a certeza que estamos lhe agradando, Senhor, que fazemos o melhor para que o Senhor receba o nosso melhor fruto. Muito obrigada, Mestre amado. Obrigada por tudo. Lhe agradecemos, Jesus, pela semente plantada em nossos corações, para que sejamos melhores a cada dia, que possamos, Jesus, corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Teresa d'Ávila. Obrigada, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis, Maria de Nazaré. Querida espiritualidade amiga que sempre está conosco. Esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada. Graças a Deus. Paz e bem a todos.